Na primeira turma de pompoarismo tinham 4 alunas. Essas 2, a minha mãe e uma outra amiga minha, que não pagaram, no caso. No início, eu já ficava apavorada. Achava assim, nossa, ô menina depravada, essa não foi a educação que eu dei. Mas depois eu disse, não foi a que eu dei? Aí eu pensei, se eu não tinha sido besta como eu fui. Tinha 2 meninos pequenos, uma dívida de 15 mil reais para pagar, desempregada. Aí você começa a dar seus pulos, né, irmã? É um método que eu chamo DTP, anota aí, método DTP, dá teus pulos. A Kátia, quando eu liguei para ela e fiz a proposta, ela falou um não tão claro na minha cara, não tenho interesse, já tenho agência, não quero ter sócio homem, eu trabalho com mulher. Na minha cabeça eu já achei que ele estava pensando em criar um OnlyFans. Um belo dia, a gente estava indo num campeonato de forró. Numa dessas eu conheci o Robson. Tamo aí, há 16 anos aí, forroseando pela vida. Muita gente me conhece como a Kátia Damasceno, das redes sociais, da internet, da televisão. Eu já tive um quadro no programa do Se Joga. Eu já tive um quadro no programa Mulheres da TV Gazeta. Já recebi diversas premiações aí de grande renome a nível nacional. Mas o que muita gente não vê é a Kátia por detrás dos bastidores, né? A Kátia atrás das câmeras. Quem que é essa Kátia? Será que ela é sempre tão divertida assim? Te garanto que não. Então bora acompanhar um pouquinho aí dessa vida de bastidores e desse corre que é a minha vida, meu amor. Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Olha, eu já devi o banco, eu já devi essas casas que você passa na porta e fala assim, limpamos o seu nome, dinheiro grátis, dinheiro não sei o quê. Já devi agiota, já devi parente, já devi as amigas. Eu já devi muito, muito. Mas paguei todo mundo, viu, minha gente? Aí eu comecei a me virar, minha irmã. Tinha 2 meninos pequenos, uma dívida de 15 mil reais para pagar, desempregada. Aí você começa a dar seus pulos, né, irmã? É um método que eu chamo DTP, anota aí, método DTP, dá teus pulos. A gente está fazendo a maquiagem, aí a gente faz uma ligação, resolve a ligação da empresa, aí vem, bota microfone, aí entra uma troca de roupa e outra. Mas é que o povo vai ficar, eu vou só super heroína, e não é assim não. É que a gente ainda não chegou na parte do BO. Por exemplo, meu filho tá com dor de barriga em casa hoje. Cuida da criança, acolhe, arranja a rede de apoio e bora pro corre, irmã. Mas tem as partes que dá errado na vida da gente também, não é essa super heroína aí toda não. Aliás, tem muita parte que dá errado. Não vale R$1, ninguém aqui. Kátia, está linda, na sua melhor versão. Obrigada, amiga. Minha versão Pedro Bilau. Minha casa sempre teve 2 casas. O meu lote, né? Um lote grande aqui. Então eram 2 lotes. Então a casa na frente, falei, vou montar minha clínica atrás. Aí o que eu fiz? Mais um empréstimo. Para quê? Para poder reformar a casa de trás e fazer a minha clínica. Aí então montei a clínica da fisioterapia, Clínica Vida, em 2004. Então as minhas primeiras pacientes eram gravidinhas e eram pacientes mesmo, né? Porque fazia exercício, a fisioterapia pélvica e tudo mais. Aí elas conversam, menina, olha, porque eu tô sentindo que eu tô mais apertadinha. Aí porque eu tô mais lubrificada. Aí porque eu tô tendo orgasmos maravilhosos. Aí porque o meu marido tá dizendo que o negócio tá mais gostoso. Aí porque eu tentei fazer um movimento diferente, o marido sentiu. Eu falei, gente, será que esses negócios funcionam até pro sexo também, esse negócio aí, né? Porque na faculdade a gente não vê essa parte não, tá, querida? Quer dizer, não via na época, porque quem trouxe isso pro Brasil foi Dona Kátia Damasceno, querida. Fui aprender tudo sozinha, me virando ali, depois na pós, quando eu fui estudar, tinham pouquíssimos artigos. Ninguém conversava comigo a respeito desse assunto. Eu vim de dentro da igreja, Então eram muitos julgamentos meus comigo mesma. Eu não acreditava que o que eu fazia era bom. E aí eu ia tentando trabalhar ali com as minhas gravidinhas e não tinha elas. Mas você ensina para minha amiga? Eu ensino. Mas o primeiro ensino foi assim, ensino.
Mas doído. Eu falava pro cara lá de frase todo dia. Eu falava, Deus, por favor, me manda grávida. Eu não quero trabalhar com esse negócio de sexo, não, que isso não é de Deus. Olha o que eu falava, isso não é de Deus. Comecei com as gravidinhas começaram a contar pras outras amigas. E aí, eu já tinha feito alguns cursinhos também de pompoarismo ali, porque eu já sabia que tinha a ver na área e tudo mais. A primeira turma de pompoarismo tinham 4 alunas. Essas 2, a minha mãe e uma outra amiga minha, que não pagaram, no caso. Então, meu primeiro curso de pompoarismo foram para 2 alunas pagantes. E ali eu comecei minha jornada empreendedora do pompoarismo, minha filha. E ali fazia um curso de dança, um curso de massagem, trazia, dava o meu toque especial, porque eu sempre fui muito criativa. Você me ensina uma coisa de um jeito, eu invento 6 jeitos de fazer aquilo ali de um jeito diferente. Meu cérebro é muito rápido. Veio a novela da Alzira, que tinha o Polydance. A Alzira é uma personagem da Flávia Alessandra, que ela era uma dançarina de polydance. E aí o polydance ficou super difundido ali no Brasil. Pessoal, você dá aula de polydance? Eu falei, claro! É que eu acabei de mandar fazer minhas barras, elas chegam mês que vem lá. E aí eu pra internet, será que existe alguém no mundo que dá aula de polydance? Não tinha em Brasília. Aí fui pra São Paulo fazer aula de polydance, aí volta, aí fiz a barra, mandei fazer a barra errada, que era pra ser de aço polido e eu mandei fazer de aço escovado, porque eu achei que era mais bonita. Ninguém pendura num negócio daquele, sabe? Então assim, sempre acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra ali bastante. E aí foi quando eu senti que a minha vida realmente deu aquela desbloqueada, sabe? Porque realmente aqueles exercícios, eles me ajudaram muito na minha história, no meu contexto pessoal, né? A resgatar uma coisa que eu não tinha, que era autoestima. Meu Deus, que sensação fantástica! Primeira sensação física de prazer que eu também não conhecia aquilo ali. Eu achava que eu sabia o que era sexo, não sabia nada de nada. Isso aqui então que é o tal do orgasmo, meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito legal. E que dava pra ensinar os exercícios pra mulherada conseguir atingir ter orgasmo também. Nossa, aí ó, fui juntando. Porque aí eu fui construindo a minha autoestima. Por quê? Porque eu fui me descobrindo, porque eu fui entendendo que o meu prazer depende de mim, que ele não dependia mais do outro. O meu prazer não tá na mão do outro, ele é meu. Sou eu que tenho que saber como é que o meu corpinho funciona. E quando eu entendi isso, querida, foi sensacional. E o melhor de tudo, dá pra ensinar. Ah, não. Então hoje eu vou explicar pra vocês alguns movimentos que a gente consegue realizar aí no pênis do parceiro durante o momento do ato sexual. A gente não vai fazer só aperta e solta hoje, não. Vou ensinar pra vocês uma sequência de como desmaiar o homem. Separei do primeiro marido, então. Comecei a minha fase de solteira. Eita, olha, dos 27 até os meus 30 anos. Foram só 3 anos de solteirice, mas eu aproveitei. Fui solteira. Vou resumir essa frase. Sem me expor demais. Eu diria que eu estava colhendo material para poder ensinar para vocês o que eu ensino. Como é que a gente vai falar de uma coisa que a gente não conhece? Então eu saí do conhecimento empírico dos livros e fui para a parte prática da vida. Quando eu comecei a praticar os exercícios na minha vida, já tinha separado, porque eu fui ter a minha primeira relação sexual com pompoarismo, que um cara me elogiou, foi a primeira vez que eu recebi um elogio de um homem. Falei, meu Deus, que sensação fantástica. Primeira sensação física de prazer que eu também não conhecia aquilo ali, né? Não conhecia. Falei, gente, que negócio bom isso daqui. O que você tá fazendo? Como é que faz isso? Onde é que você aprendeu? Gente, o negócio faz efeito mesmo. Aí depois tava... Nossa, essa Kátia, eu vou ter que agradecer ela. Pois agradeça, porque ela tá fazendo milagre. E aí, com 30 anos, eu falei, você quer saber? Eu vou ficar curtindo a minha vida, porque eu sou uma mulher de 30, bem resolvida. O menino já estava mais ou menos com 6, 8 anos de idade. As dívidas já não devia mais os 15 mil, já devia uns 10. Já tinha conseguido pagar 5. Já tava melhorando a vida, já dava conta de pagar a água, a luz, o telefone todo mês. Vou cuidar de mim, vou sair pra dançar só pra dançar.
vou sair com as amigas só pra sair com as amigas. E aí nesse meu momento que eu fui me descobrindo, um belo dia a gente tava indo num campeonato de forró. Tinha um momento do campeonato que o pessoal do campeonato dançava, que eu acho lindo. E aí depois a gente podia dançar, né? Porque o bailinho continuava ali. E numa dessas eu conheci o Robson. Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, tamo aí. Há 16 anos aí, forroseando pela vida. Eu já era referência no mercado de chá de lingerie, que aí eu já tinha assumido, né? Falei, não tenho mais tempo na minha agenda pra cuidar de grávida aqui, não. Vamos cuidar das cheiroleininhas aí desse Brasil. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo na época, por quê? Porque eu já era tanto chá que eu já não dava conta de fazer os chás sozinhas ali. Então a Delma, cunhada do Robson, começou a trabalhar aí comigo. Nessa época ela já fazia bastante sucesso aqui em Brasília, né? Com os chás de lingeries, com as palestras. Então eu comecei a acompanhar, porque ela precisava mesmo de uma ajuda já nessa época. A gente falava que nós éramos, eu e a Kátia, nós éramos a nossa equipe, porque a gente fazia tudo. Como a gente também vendia produtos, né, produtos eróticos, enfim, então a gente tinha que fazer cotação de produtos, a gente tinha que comprar os produtos, a gente tinha que arrumar nossas malas de trabalho, né, então a gente já tinha uma organização de empresa. Eu trabalhava toda quinta e sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Aí na segunda-feira eu fazia contagem de estoque, fazia o financeiro da empresa, que no caso era eu mesmo, aí separava os bolinhos de dinheiro, separava as contas que tinha que pagar, pagava as contas tudo na segunda-feira, na terça ia comprar o material novamente, fazia a checagem da agenda todinha e na quarta já começava a preparar o estoque para arrumar as malas para começar a vender de novo. Quinta, sexta, sábado, domingo, aí. Às vezes tinha sábado, gente, que tinha 4 eventos para cada uma. Então é assim, 4 para uma, 4 para a gente saía de um, ia para outro, saía de um para outro. E inclusive a gente panfletava, entendeu? A gente ia panfletar sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente foi panfletar nas faculdades. A gente ficava de olho nas faculdades que tinham mais mulheres. Na hora que terminava, a gente estava lá na porta para poder panfletar. O povo pegava o panfleto e jogava no lixo. O que a gente fazia? Pegava o panfleto de volta. A gente pegava o panfleto de volta e entregava novamente o panfleto, né? Porque aquilo pra gente valia dinheiro. E aí, nessa insanidade de fazer chá de lingerie, chá eu já era a maior referência de Brasília, minha agenda assim, lotadíssima. Liga o telefone, um rapaz querendo falar comigo, um tal de Leandro Ladeira, que eu queria ser seu sócio. A Kátia, quando eu liguei pra ela e fiz a proposta, ela falou um não tão claro na minha cara: não tenho interesse, já tenho agência, não quero ter sócio homem, eu trabalho com mulher. Na minha cabeça eu já achei que ele tava pensando em criar um OnlyFans. No dia que ela me chamou pra ir fazer a conversa, pra eu explicar mais ou menos o que a gente ia fazer na internet, ela tava fazendo uma entrevista com um grupo de estudantes de fisioterapia, alguma coisa assim, e os caras estavam gravando. Quando terminou, ele só fez uma pergunta. Ele falou assim: você faz isso sempre? Aí eu, isso que ele? Falar assim na frente da câmera. Eu falei, não, foi a primeira vez, porque ficou muito ruim. Quando eu vi a Kátia conversando com aquele pessoal, eu voltei no meu carro pra casa pensando, cara, eu achei uma mina de ouro. Foi falar de produto digital, foi falar de 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, ele exato. Aí eu ri pra trás, né? Ai, tadinho, ou é tráfego de drogas, ou é bandido. Não tem um jeito certo, não tem um jeito honesto no mundo de você fazer esse dinheiro, não, moça, você tá doido? Ninguém no mundo não faz esse dinheiro. Eu tô há anos trabalhando pra conseguir esse dinheiro, aí você quer fazer em 7 dias, você tá doido? Pirou da cabeça. Aí ele foi me mostrar uns cases de sucesso do próprio Érico Rocha, de alguns outros players que existiam aí já no mercado. E eu sou da teoria, se alguém já fez no mundo, eu dou conta de fazer também. Porque eu tenho inteligência, eu tenho vontade de trabalhar, tenho capacidade, é só me ensinar que eu aprendo aquele negócio ali, dou conta de fazer ali aquela informação. Falei, moço, olha, mas eu não sei nem onde é que aperta o botão da câmera. Ele falou, fique tranquila, toda a parte de gravação, edição, colocar o canal na internet, no YouTube. YouTube era a palavra que eu falava, gente, o que é YouTube? Eu nem sabia o que era YouTube. Isso aí tudo eu vou fazer. É investimento, tudo. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, isso que você acabou de fazer aqui, ó. Você senta na frente da câmera e você grava todo o conteúdo que você sabe. Porque falar na frente da câmera, que eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, isso você já sabe. E você tem conteúdo que minha namorada disse que assistiu a sua aula e sua aula foi muito interessante. Então a gente grava isso daí e eu coloco para vender na internet.
Falei, vai dar certo? Ele vai dar certo. Eu falei, você tem certeza? Ele tem certeza. Eu falei, se der errado? Ele, não, se der errado, se der prejuízo, eu fico com prejuízo e você só perdeu seu tempo de gravar. Falei, e se der certo? E se der certo, a gente divide. Eu falei, pensei, né, como empresário. Eu falei, se der errado, eu não perco dinheiro. Se der certo, eu ganho dinheiro. É um bom negócio fazer esse negócio aí, né? E realmente foi o que aconteceu. A Kátia se tornou uma sócia para a vida. A gente passou quase uma década juntos. A gente passou por bons momentos, momentos que a gente se divertiu gravando nossos vídeos no YouTube. Eu lembro até hoje do vídeo do motel de rico e motel de pobre. Gente! A cama batendo, Caralho, velho, a gente tá ouvindo tudo. Hoje em dia, minha equipe tem 37 pessoas. Maravilha. No começo, ela tinha 3. Chamava Kátia Damasceno, Leandro Ladeira e Rui Guimarães. E a gente foi começando a fazer a transição ali da agência de publicidade para o infoproduto digital e ela também do mundo físico para o infoproduto digital. A Kátia, ela não tinha nenhuma presença digital, então a gente realmente construiu a empresa do zero. Ela não tinha seguidores, na época não tinha YouTube, não tinha Instagram. No máximo que a gente tinha era uma pequena lista de e-mails que a gente utilizou na venda, inclusive do primeiro lançamento que a gente fez. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento digital aí. Isso foi no ano de 2013. A gente passou por um primeiro lançamento que foi surpreendentemente difícil, porque deu muito trabalho, a gente não sabia, gravava na casa da minha mãe, a Kátia aparecia lá, e cachorro latia, não tinha uma vez que a gente não gravava que não aparecia um helicóptero, e quando abriu as vendas, no início não vendeu nada, mas depois, graças a Deus, as vendas foram acontecendo. Eu lembro que a primeira aluna que a gente teve da Kátia foi a irmã do Rui, para incentivar a gente e tal. E esse primeiro lançamento digital não fez 6 em 7, mas ele bateu na trave. E nós vendemos em uma semana 97 mil reais. Foi 96 e uns quebradinhos. Eu achei que eu tava milionária, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez só na minha vida, né? Nessa época, eu já não tinha mais dívidas. Eu passei 10 anos pra pagar aquela dívida do ex-marido lá. Então, nessa época, eu já ganhava um dinheiro. Então, eu tava achando que eu tava rica ali com meus chá de lingerie, ganhando o meu dinheiro mensal ali todo mês. Ganhei 10 mil reais. Falei, eu fazia 10 mil reais, mas não fazia em 7 dias, amada. Não, eu tinha que trabalhar uma légua de caminhada de um monte de gente fazendo chá de lingerie, vende produto e curso e isso, aquilo outro, pra conseguir juntar esses mesmos 10 mil reais aí. E aí, vamos fazer o segundo lançamento? Vamos dominar o mundo! Não foi essa Coca-Cola toda. Por quê? Porque a gente tinha uma demanda reprimida, nunca tinha feito nada na internet, mas a gente falou, não vamos desistir não. E depois a gente foi fazendo mais lançamentos, alguns excelentes, grandes resultados, outros que a gente ficou frustrado, a gente não sabia da vida mesmo, né? Vendia muito, mas tinha expectativa que, nossa, ser o maior do Brasil, e aí o resultado era razoável, a gente ficava super triste. Já teve lançamento que eu mandei o link errado e a Kátia fez o lançamento para quase ninguém. E uma história que eu conto muito, que nesse dia, eu e o Rui, parecendo dois patetas fazendo o lançamento, né? Bem no início do negócio, a gente tinha investido um bom dinheiro, pra gente era relevante na época no lançamento. E aí eu liguei a live no YouTube com um link, o Rui criou um outro link e mandou por e-mail um outro link. Então todo mundo do e-mail foi pro link que não tinha live e eu abri o link para outra live. Moral da história, a gente perdeu muito dinheiro e na hora da live a Kátia fez a live até o final. Achei engraçado que ela viu que tinha alguma coisa errada, ela perguntou o que aconteceu. E eu falei, Kátia, continua. E ela, mas tá tudo certo. Eu falei, foi a nossa maior retenção. Tinham 7 pessoas na live, ficou 3 até o final. E eu lembro que a Kátia, mas e aí? Eu falei, a conversão foi ótima, 2 compraram. E aí eu sei que teve uma hora que a gente teve que falar a verdade. Kátia, a verdade é que a gente errou aqui, perdemos um bom dinheiro. Eu lembro que a Kátia olhou naquela hora, ela podia ter falado qualquer coisa, obrigada. Ela só falou assim, no próximo a gente vai fazer muito melhor. E aí a gente começou a fazer 1 ou 2 lançamentos ao ano. Os meninos continuavam ali com a parte da agência, eles tinham uma agência chamada 2MD e eu continuava com o meu universo de cursos presenciais e chás de lingerie. Só que aí aconteceu que eu estava trabalhando de segunda a sexta no escritório, aí quinta, sexta, sábado e domingo eu trabalhava com os meus chás de lingerie, ou seja, eu não tinha mais nem um dia de descanso. E eu fiquei nessa rotina durante uns 2, 3 anos. Foi puxado. 2013, 14, 15.
por aí. Quando foi em 2015, eu fiquei grávida do Matheus. Aí, quando eu fiquei grávida do Mateuzinho, eu tive que, como foi uma gestação de alto risco, aí eu tive que dar um stop em tudo. Aí parei de fazer os chás, os cursos, e ficava só fazendo a gravação dos vídeos. Mas era assim, eu ficava deitada e os meninos chegavam, tinha assim, Kátia, hoje a gente vai gravar 5 vídeos. Eu falava, não posso, só consigo ficar sentada 1 hora. Dá pra gravar 3 vídeos aqui em 1 hora, porque eu só podia ficar deitada, eu não podia sentar. Aí eu sentava 1 horinha, aí gravava os 3 vídeos, que eram os 3 vídeos da semana. Tanto é que o nosso primeiro lançamento, que foi um lançamento que deu muito certo, assim, eu estava deitada no sofá da minha casa e eu não podia ficar 2 horas sentada. Então eu fiz a live deitada no sofá da casa. O Rui foi pra minha casa, aí ele deitava na cama junto comigo, porque eu não podia nem ficar sentada. Aí ele deitava aqui do lado e o microfone socado aqui assim na minha boca, aqui assim, ó. Aí ele, Kátia, precisa falar mais pausado. E eu falava, não dou conta. A barriga não deixa. Então uma gravação que eu faço hoje em 15 minutos, eu levava 6 horas para poder fazer. E o bichinho desconfortável, vai e vem e volta. Gente, mas foi. E o nosso melhor lançamento até então foi esse lançamento que eu fiz desse jeito aqui, ó. Um bucho desse tamanho aqui em cima, um travesseirinho aqui nas minhas costas aqui, ó. 3 homens pendurados em cima de mim. Um com uma luz, um com uma câmera e um com um TP, porque eu não podia ficar sentada. E o Robson cuidando do outro menino, que ainda tinha outro menino, aí pega uma água, aí serve um café, aí traz o equipamento, pega o fio, arranja uma extensão. Meu filho do céu, confusão da loucura aqui, ó. Então, como eu fiquei esse tempo todo sem fazer os chás de lingerie, porque eu não podia sair, aproveitei a folga e aí nesse momento aí foi quando eu decidi, então, que eu iria focar realmente ali somente no conteúdo digital e nas redes sociais. E os meninos também iam focar somente aqui no nosso trabalho e vamos focar nessa empresa aqui. E foi aí que a gente começou, né? Então a gente decidiu lançar o nosso primeiro produto. O nosso produto chamava Mulheres Bem Resolvidas, que acabou se tornando o nome da nossa empresa. E a gente trabalhava principalmente autoestima, então autoconhecimento, autoestima, relacionamento e sexualidade. E um dos bônus era um produto de pompoarismo. Então a gente pegou os nossos colaboradores que atendiam a agência para começar a ajudar a gente nessa parte de infoprodutos digitais, que era o produto Mulheres Bem Resolvidas e os segredos do pompoarismo. Só que eu, gente, sempre fui desbocada. Achava assim, nossa, ô menina depravada, essa não foi a educação que eu dei. Mas depois eu disse, não foi a que eu dei? Aí eu pensei, se eu não tinha sido besta como eu fui. O palavrão, ele faz parte do meu linguajar. Palavrão, pra mim, ele é o quê? Um advérbio de intensidade. Isso é que é sentada, caralho! Não fala nem fudendo. Na hora que eu ouvi um estalo, puta merda. Faz parte do meu linguajar. E aí os meninos ficam, Kátia, mas não pode falar palavrão na internet. Tudo que eu falava, ele tirava na edição. Eu falava, tirava na edição. Não, mas não pode falar isso. Às vezes nem ia pra edição, porque ele falava, não, repete de novo sem o palavrão. Não, fala de novo de outro jeito. Então aí eu tava ficando uma Kátia mais contidazinha, né? Bonitinha pra internet. Então vamos fazer o politicamente correto, aceitavelmente aceito. Já tô falando de um tema polêmico. Ainda ficar falando questão de palavrão, né? Não, vamos falar mais professoral, mais, sabe? E aí o relacionamento passa a ficar sério, né? E o que acontece? Acomoda, né, homens? Aí já tinham mais pessoas na equipe nessa época. A empresa já tava dando certo, aí a gente já podia contratar umas pessoas para ajudar no suporte, já contratava uma para ajudar nos vídeos, então foram entrando pessoas ali aos poucos. Aí a gente foi fazer uma gravação de um vídeo, só que aconteceu um episódio na minha vida familiar e nesse dia eu estava muito puta, tipo, muito puta. Aí chegamos pra gravar nesse dia no parque, eu com aquela cara de puta. Minha terapia não tá em dia, entendeu? E eu preciso falar com alguém. Liga essa câmera que eu vou falar bem aqui. E você sabe o que é que acontece? O que é que me irrita? O que é que me incomoda? O que é que me deixa puta da vida mesmo? Aí dei a bronca, aliviei meu coração.
Passou. Aí na hora que acabei de aliviar, o Leandro falou assim, apaga esse cartão de memória, você nunca vai botar isso no canal. Aí o Getro tinha o login do canal do YouTube, ele fez o vídeo, a edição do vídeo, colocou o vídeo, postou o vídeo. Só que o vídeo postou e começou a dar muito view, muito like, muito comentário. View, like, comentário, view, like. O vídeo disparou. Foi o nosso primeiro vídeo que disparou. Aí o Leandro, eu vou tirar. Quando ele viu os views, quando ele viu os likes, quando ele começou a ver os comentários, ele falou, não, peraí, não vou tirar não, vamos entender o que esse negócio aqui tem de diferente. E aí os comentários eram assim, nossa, que engraçada você nervosa, nossa, que divertida você dando bronca, nossa, que não sei o quê. E aí ele começou a entender que o meu jeito mais espontâneo atraiu mais as pessoas. Aí foram soltando a rédea, Aí soltou, minha filha, aí viu a bagaceira do que é a bagaça que é hoje. Que é isso aí que vocês conhecem. Minhas tetas balançando. Dessa vez agora, eu fiz a minha maior live no Instagram. Coloquei no orgânico 17 mil pessoas. Cara, é gente pra caramba. Derrubaram a live. Era uma live de siririca. E hoje nós vamos falar de... Não vamos falar de... Hoje nós vamos falar de... Hoje nós vamos tocar o DJzinho, tocar uma siririquinha. Não sei por que me derrubaram. Aí eu voltei. Mas voltei xingando já. Eu queria entender por que derruba uma live. Vou te dizer por quê. Porque tem um monte de denúncia. Sabe por quê? Gente mal amada. Gente mal comida, gente que não goza. Só porque eu falo de sexo. Caiu a live de novo. Aí eu voltei mansa, calma. Não vai dar. É, gente. Não vai dar. Todo mundo pode falar de qualquer coisa nessa vida na internet que não bloqueia. Eu vou falar de sexualidade, o povo fica me derrubando, bloqueia. Só por falar de sexualidade, as pessoas primeiro, hoje já me chamam para conversar e para falar porque eu consegui gerar uma autoridade. Mas no começo foi muito difícil. Ninguém queria gravar comigo. Aí eu vou já. Ninguém queria gravar comigo por conta do tema que eu falo, então as pessoas tinham um julgamento muito errado por falar de sexualidade. E eu encaro o meu trabalho, apesar de eu falar com muita diversão, mas como sendo um trabalho muito sagrado. Eu faço a diferença na vida das pessoas. Faz mesmo. Eu faço a diferença na vida dos casais. Eu salvo muitos relacionamentos. Então, ter que lidar com o julgamento das pessoas mas você não pode falar sobre isso. Como é que uma mulher vai falar de sexualidade? Então, assim, eu já tomei muita porrada mesmo, muito julgamento, muitos nãos muito grandes. Então, foi um caminho que eu tive que conquistar esse caminho. Com certeza a gente desmistificou a sexualidade no Brasil nesses últimos 10 anos. Eu me lembro que falar sobre sexualidade, falar sobre sexo era um tabu. Eu me lembro quando a gente começou, a Kátia, ninguém queria gravar com a Kátia porque falava que a Kátia era vulgar, mas a gente sempre teve na cabeça que a gente iria conquistar o nosso espaço. Então até brinco, né? Falo que a gente desbravou a Amazônia de machadinha e a gente conseguiu através de collabs, né? Então foi um ponto marcante a gente gravar com vários influenciadores que naquela época também estavam iniciando. Hoje tem influenciadores que a gente gravou com mais de 18 milhões de inscritos no YouTube. Então, isso ajudou a impulsionar muito a gente. Eu lembro que o primeiro programa que a gente trabalhou de maneira consistente durante todas as semanas foi a TV Gazeta. E aí isso foi abrindo espaço para outros lugares. E a gente foi começando a ser conhecido também nessa imprensa tradicional e na imprensa online. Até que chegou um momento que as pessoas não chamavam mais a Kátia a divulgar. E o sexo era tratado de uma maneira muito mais divertida, porque a gente trabalhava isso de uma maneira divertida. Falar sobre o assunto de uma maneira divertida, mas também trazendo o assunto para o lado sério. Afinal de contas, a gente queria criar uma autoridade, mas ao mesmo tempo falar de uma maneira interessante. Tô andando na rua, quero cair sentada numa tora. Pra quê? Ué, gente, calma aí, né? É a menor necessidade isso, gente. Eu lembro de 2 momentos profissionais que eu fiquei muito nervosa de verdade. A primeira vez foi quando eu fui para a entrevista do Jô Soares. Nossa, em 2016. Meu Deus.
como eu tremia, como eu tremia, como eu tremia, como eu tremia. O último ano do Jô, então ele escolhia a dedo quem ele queria entrevistar ou não. Aí a gente foi selecionado e a gravação era terça e quarta. Eu fiz a entrevista na terça-feira da semana anterior. Na quinta-feira, ela ligou e falou assim, olha, você foi aprovada, a entrevista é na terça, você pode? Eu não sabia nem que dia da semana era. Falei, claro, estarei aí. Eu me lembro até hoje, a gente no camarim, né, aparecendo assim, Kátia Damasceno, escrito no camarim. Pouco antes da gente entrar no palco, eu tava com ela de trás ali daquela estrutura do bastidor do palco, e a Kátia, tipo, 1 minuto antes de entrar, ela começou a ter uma crise de choro. E eu falava, Kátia, pelo amor de Deus, para de chorar que a gente tem que entrar no palco aí agora. E aí ela conseguiu entrar e fazer, cara, uma entrevista surreal, de excelente, assim. Foi um momento muito especial para a carreira dela e para minha carreira também, do Leandro e todas as pessoas da nossa empresa. Kátia Damasceno, venha pra cá. E aí, assim que terminou a entrevista, a produtora dele veio e falou bem assim, ele adorou a entrevista. Eu falei, mas como ele ainda tá sentado lá? Ele falou assim, porque eu trabalho com ele há 20 anos e eu sei quando ele gosta de uma entrevista e quando ele não gosta. E ele adorou sua entrevista. Eu falei, ai, que bom então. E eu chorava. Eu tava com uma maquiagem preta, quando eu terminei, eu borrei tudinho assim a cara. Aí, quando foi, a entrevista foi na terça, gravei com ele na terça. Na quinta-feira, ela ligou. E na época, ele gravava assim com 1 mês de antecedência, 1 mês de janela. Então, ele tinha as entrevistas para daqui 1 mês. Então, na agenda, a minha entrevista só ia ao ar daqui a 30 dias, daqui a 1 mês. Aí ela ligou na quinta-feira e falou assim, ó, te falei que ele tinha gostado da sua entrevista. Ele gostou tanto que ele quer que a sua entrevista vá ao ar amanhã, que era numa sexta. Que ele falou que é o dia de maior audiência do programa, porque era Jô, o programa do Jô era depois da meia-noite, né? Então era o dia de maior audiência porque no sábado ninguém trabalhava. Então ele escolheu a entrevista na sexta. Aí eu falei, caraca, maluco. Achei sensacional de verdade. Vocês gostaram? Eu também gostei demais. Então, esse dia da entrevista do Jô foi, assim, o dia mais nervosíssimo da minha história da vida. Esse foi um dia que eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E a outra vez que eu fiquei bem nervosa foi essa vez do teatro, em Goiânia. Por quê? A Kátia sempre teve uma personalidade bem forte. Eu nunca tive medo de trabalhar na minha vida. Então muita gente pergunta, mas você deu sorte na vida? Dei sorte, eu vou falar bem no meu linguajar, porque o documentário é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Eu ralei meu brita, minha amiga. Eu trabalho há 20 anos, todos os finais de semana, porque depois que eu parei de fazer chá, comecei a fazer palestra, então eu continuo viajando de fim de semana, aí vocês me conhecem. Quando não é palestra, é teatro. Quando não é teatro, é entrevista. E, além disso, eu trabalho durante a semana. Aí fomos para Goiânia, agosto de 2018. Aí eu saí de 100 pessoas e fui fazer no Teatro Rio Vermelho para 2.000 pessoas. Gente. Tá nervosa, Kátia? Sempre nervosa. Sempre nervosa, sempre nervosa, sempre me dá nervoso. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira.